Salmos, o livro de Salmos, nós faremos a leitura do Salmo 46. Livro dos Salmos, o capítulo é Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, muito, muito, muito obrigado porque nós podemos estar na tua casa essa noite. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos prestar culto ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque até o momento o Senhor nos guardou, livrou-nos do mal, livrou-nos, ó Deus, de acidentes, livrou-nos, ó Deus, de problemas de saúde, para que nós pudéssemos estar aqui essa noite, prestando um culto ao Senhor. Já pudemos, ó Deus, ler a Tua palavra, já pudemos, ó Deus, entoar louvores ao Teu nome, não que falam sobre o homem, mas que falam sobre quem o Senhor é. Já podemos, ó Deus, ter um tempo de oração, onde nós colocamos os nossos corações desesperados pelo Teu auxílio, desesperados pelo Teu socorro, onde nós, ó Deus, oramos a Ti, pedindo que a Sua misericórdia seja renovada, que os nossos pecados sejam perdoados, que os nossos irmãos necessitados sejam atendidos. Nós tivemos esse tempo aqui também, ó Pai, e nós Te agradecemos, porque o Senhor nos permitiu isso. Mas nessa noite, nesse momento, exatamente nesse tempo, eu Te peço que o Senhor fale ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, esconde-me atrás da Tua cruz. Que as minhas fraquezas, debilidades, não sejam um impedimento para que a Tua palavra seja proclamada e nós venhamos a ser alimentados por Ti. Ó Pai, que o Senhor cresça e eu diminua. Que nós, nessa noite, sejamos alimentados tão somente, única e exclusivamente por Ti. E que encontremos graça na Tua palavra. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, Salmo número 46. É um salmo que muitas vezes nós temos o primeiro versículo ou o 10º versículo de cabeça. Se eu perguntar aqui o primeiro versículo, todos vão dizer: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente... Perdão, estou com pigarro. Socorro bem presente na tribulação. E o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado no céu, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ok, se nós lermos esse salmo, nós vamos perceber que ele está falando a respeito da glória de Deus, ele está falando sobre uma circunstância onde Deus se impõe, porque ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas para que nós possamos entender esse salmo de forma completa, nós precisamos entender a que o salmista se refere. Esse salmo é um cântico a respeito de uma vitória que Israel teve num tempo passado, 700 anos antes de Cristo, contra o rei Senaqueribe. Israel estava prestes a ser invadido. A cidade de Jerusalém, que era uma cidade que estava situada no monte, ela tinha sido cercada. Cerca de 200 a 220 mil soldados ninivitas ou assírios estavam promovendo um cerco em volta de Jerusalém para tomar a cidade, destruir o rei Ezequias.
Quando o povo se vê naquela situação, eu imagino o temor e o tremor que estava diante deles. Mas esse salmo é um cântico que o salmista, após esse momento, entoa ao Senhor e registra dizendo: ei, o Senhor nosso Deus é aquele que nos guardou em todo o tempo. É aquele que continua sendo fiel, não a nós, mas a sua palavra e a si mesmo. Esse registro desse salmo, então, é de fato um momento de terror na vida de um povo, mas que também é totalmente aplicável à nossa própria história. Então eu te peço nessa noite que você não feche a sua Bíblia, que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer a exposição versículo a versículo, e eu preciso que você esteja acompanhando comigo, ok? Vamos dar início então ao texto. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. A primeira afirmação, ela é fantástica, extraordinária. Se nós tão somente lêssemos ela, já estaríamos saciados. Veja o que o salmista diz: Deus é. Isso é suficiente. Deus é. Para ser, é necessário que alguém seja gerado. Ou alguém aqui conseguiu chegar até aqui sem pai e mãe para ser gerado? Eu acredito que não. Todos nós tivemos esse processo de nascer, crescer, desenvolvermos. Veja, Deus é num sentido de depender tão somente de si. Ele não precisa de ninguém para que possa o gerar e o tornar Deus como Ele é. Ele não precisa de ninguém que o leve a um processo de desenvolvimento. Deus não passa por uma adolescência. Deus não chega à fase adulta. Ele é porque Ele existe a partir de quem Ele é. Ele existe a partir da sua própria essência. Ele não depende de outrem. Ele simplesmente é o que Ele é. Quando Ele diz a Moisés: diga ao povo que eu sou o que eu sou. Se nós pararmos para enxergar a profundidade dessa informação, nós veremos que para alguém ser sem ter dependência de outra pessoa, essa pessoa precisa ser onipotente. Por quê? Porque através da onipotência, alguém pode depender tão somente do seu próprio poder e não depender da geração, como eu já tinha dito, de pai e mãe. Deus é, significa que não há nada que possa ser sem que Ele seja. Compreende isso? Deus é. Não há nada que possa existir sem que Deus seja de fato. Então todas as coisas que existem porque Deus é. Mas o que Ele é? O salmista está cantando a respeito de um problema que eles estavam vivendo naquela época. E ele vai dizer: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele vai continuar: portanto, não temeremos. Deus, Ele é refúgio. Ele é aquele que nos protege. Ele é fortaleza, sim. Meus queridos, todos aqui passamos por momentos de grande dificuldade, momentos de tribulação na nossa vida, momentos de sofrimento. Mas onde nós podemos nos refugiar e encontrar de fato consolo? Obviamente é no Senhor. Quando eu e você nos lançamos ao Senhor, buscamos ao Senhor, nós sabemos que embora o mundo nos ofenda, nos ataque, embora as circunstâncias da vida nos machuquem, embora as doenças venham e degenerem o nosso corpo, ainda assim, Deus é nosso refúgio, Ele ainda assim é nossa fortaleza, porque Ele está presente o tempo inteiro conosco. Deus não se atrasa para o socorro do seu povo. Deus não se atrasa para cuidar do seu povo. Não pense que Deus chega no momento do seu sofrimento. Deus não chega quando nós estamos sofrendo. Sabe quando você está passando por uma grande crise e a gente ora, ajoelha e clama: Senhor, vem em meu socorro, me ajuda. Deus não chega ali naquele momento, porque Deus está conosco todo o tempo. Ele está conosco desde antes do problema. Antes de que eu e você venhamos a ser assolados pela aflição, o Senhor já está com o seu povo. Ele já está cuidando do seu povo.
E nós podemos então entender aqui que além de Deus ser aquele que cuida de nós, nos protege, é o nosso refúgio e fortaleza, Ele muitas vezes nos leva a uma escola que nós aprendemos muito e nós entendemos às vezes pouco. Deus muitas vezes nos permite caminhar pela escola do sofrimento para que aprendamos que Ele é refúgio e fortaleza e que precisamos estar nele, viver nele, para a glória dele, para que então compreendermos de fato tudo aquilo que estamos vivendo. Eu sei que eu e você já passamos por momentos da nossa vida que não entendíamos o que estava acontecendo, o porquê estava acontecendo, e logo comigo e contigo. Por que isso está acontecendo conosco? Mas quando eu e você paramos de falar, fechamos a nossa boca e colocamos os nossos joelhos dobrados diante do Senhor, nós sabemos que, independente do problema, o Senhor quer nos fazer mais parecidos com o seu Filho. Independente da circunstância que se levante, o Senhor quer nos fazer mais parecidos com Jesus. Então sim, Ele utiliza a escola do sofrimento para que eu e você possamos ser mais parecidos com Cristo. E assim, entendermos que nele somos renovados, transformados, feitos à imagem daquele que era, que é e que há de ser eternamente, Cristo Jesus. O salmista está dizendo, Deus Ele existe por si só, não depende de ninguém, Ele é todo poderoso. Deus é refúgio e fortaleza, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele não permite que o mal venha sobre nós, sem ser que seja a sua vontade. Ou seja, o Senhor vai permitir que o mal venha sobre nós, se essa é a vontade dEle, para que eu e você venhamos a crescer. Agora, Ele não para por aí, Ele continua dizendo ao povo, muitos anos atrás, porque isso aqui foi no ano 700 a.C., Ele está cantando, não temeremos, por conta de tudo aquilo que nós sabemos a respeito de quem Deus é, nós não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O que o salmista está cantando aqui é o seguinte: Deus é aquele que pode nos proteger, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso esconderijo, Deus é a nossa fonte de segurança. Porque nós tão somente devemos depender dele, porque Deus depende somente de si. Por conta de Deus ser quem Ele é, eu e você não precisamos temer. E Ele usa figuras hiperbólicas para mostrar ao povo o tamanho, entre mil aspas, claro, de Deus. Vejam só, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Você consegue imaginar essa cena? O monte se abalando, indo ao seio dos mares. Você consegue imaginar águas profundas se espumejando, tumultuosas, e elas, em toda a fúria, os montes sacudindo, se tremendo? Eu imagino que deve ser um momento de terror. Todo mundo aqui já viu algum filme sobre tempestade, ou viu aquele filme que nós estávamos procurando ontem, Aline, de gelo? Ontem nós vimos um filme, a gente estava tentando ver um filme que falava, O Dia Depois do Amanhã. É um filme que fala sobre o transtorno que ocorre na Terra. Se você já parou para assistir algum filme que fala sobre maremoto, terremoto, qualquer coisa assim, você já deve imaginar quão terrível coisa é. Quem sabe quem passou. Em 2004 houve um tsunami na Tailândia, milhares de vidas foram ceifadas. Eu não sei, eu não consigo entender de fato como foi terrível aquele momento, porque eu não estava lá. Mas através das cenas que eu vi pela internet, eu tremo diante daquilo. O salmista está dizendo, por pior que seja a condição, os montes podem entrar, os vulcões podem entrar em erupção. Podem haver tsunamis. Talvez as montanhas se abalem e se derrubem. Ainda assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Independente do terror que esteja diante dos nossos olhos, independente de quão difícil seja aquela situação, Deus é
refúgio e fortaleza. Lembrem-se, ele está cantando, dizendo, havia aqui em Jerusalém um cerco de 200 a 220 mil homens querendo nos matar. Ele está cantando a respeito do tema que eles viveram. Senaqueribe do lado de fora de Jerusalém, eles no monte alto, na grande cidade, sendo cercados, sem poder sair. E ele ainda assim diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza. É nele onde nós podemos nos refugiar. É nele onde nós podemos nos esconder. Porque quando nós estamos nele, nada há de nos abalar. É isso que o salmista está dizendo. Veja, eu estou, ao mesmo tempo que nós lemos o texto, aplicando para o nosso tempo. Mas não podemos esquecer que a centralidade primeira é em Cristo, mas é um texto que conta a respeito de um sofrimento no passado, mas que se aplica totalmente ao nosso tempo de pandemia, não é? Vamos continuar? E ele então diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Se eu tivesse aquele botãozinho vermelho, que quando você aperta faz pé, já viu esse botãozinho? De erro? Se eu tivesse aqui agora, eu apertaria. Porque, veja, Jerusalém é uma cidade no alto do monte. No alto do monte não tem água. Que rio e que correntes são essas? O texto está dizendo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Que rio era esse? Deixa eu então trazer uma clareza maior a respeito do texto aqui. Quando eles foram cercados, eles não podiam mais sair para ir nas cisternas que eles haviam cavado fora de Jerusalém para tomar água. E o rei Ezequias, um tempo antes, ele mandou fazer um aqueduto de Gion, muito possivelmente do rio Gion, ou do rio em Rogel. E ele fez um aqueduto por dentro da cidade, por dentro das pedras, coberto com telhas, para que a água então chegasse aonde? No tanque de Siloé. E vocês vão se lembrar que o tanque de Siloé é onde Cristo cospe no chão, faz o lodo e cura a vista do cego. Esse tanque de Siloé era abastecido pelo rio Gion, que estava um pouco mais distante da região onde eles estavam. Mas que ainda assim era um filete de água que passava e chegava a esse tanque. Veja, Isaías 8, versículo 6, diz que o povo de Deus desdenhava das águas de Siloé. O povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Jerusalém, desdenhava dessas águas, porque eles achavam que eram poucas águas. Mas no momento de cerco, o salmista está dizendo, Deus fez superabundar aquela pouca quantidade de água, para que todos nós matássemos a nossa sede e fôssemos saciados. Mesmo no momento de terror, onde estávamos cercados por Senaqueribe, Deus ainda assim supriu a nossa sede. E aquele filete de água que nós desprezávamos foi a fonte que nos saciou. Por isso que ele traz a ideia de um rio, como se fosse um rio caudaloso dentro de Jerusalém, mas na verdade não havia o tanque. Isso pode nos fazer pensar que coisas pequenas nas mãos do Senhor são extraordinárias. Você acredita nisso? Eu acredito nisso, meus irmãos. E não acredito nisso porque fui eu que falei, não. Foi porque o texto falou. Porque se dependesse de mim, também não acreditava, não. O pouco nas mãos do Senhor, segundo a vontade do Senhor, se torna em extraordinário, a ponto de suprir a necessidade de um povo todo dentro de uma cidade, preso em um cerco, com milhares e centenas de milhares de soldados querendo espreitar para matar a eles. Ele continua dizendo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Que fantástico isso aqui. O que o salmista está dizendo é, essa própria cidade que Deus cuida, essa cidade que Deus não permite que Senaqueribe chegue lá, essa cidade que o Senhor faz transbordar um filete de água, é a cidade onde Deus está no meio dela. E ela não será abalada, não é por conta dos homens, não é por conta da força dos homens, mas é por conta da força de Deus. Ela jamais será abalada porque o Senhor está nela. E olhando para o nosso tempo,
Meus queridos, por mais que a igreja, por mais que o corpo de Cristo venha sofrer, a igreja jamais será abalada, porque Deus está no nosso meio. Deus está no meio de seu povo. Ele não muda. Deus não é um menino de 12 anos que em um momento gosta de uma coisa e depois gosta de outra coisa. Ele não muda, ele é imutável. E pelo fato de ser imutável, jamais abandonará aqueles que ele chamou para serem seus filhos. Deus estava no meio de Jerusalém. A cidade não seria destruída, a cidade não seria abalada, assim como Deus hoje está no meio da igreja, assim como Ele está aqui em meio a essa igreja em Canela, assim como Ele está também na China, em meio à igreja perseguida, com nossos irmãos todos os dias morrendo. Assim como Ele também está em meio aos campos de concentração da Coreia do Norte, com centenas de milhares de cristãos sendo humilhados, espancados, sofrendo diversos terrores, ainda em meio ao sofrimento, Deus está com eles. E sabe o que isso significa? Que pode Estado Islâmico se levantar, pode qualquer ideologia de gênero se levantar, pode qualquer tipo de pensamento político se levantar ou pensamento filosófico se levantar. A igreja jamais acabará. A igreja de Cristo nunca vai morrer. Talvez eu e você venhamos a morrer pela igreja, mas a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, esse não acaba. Sabe por quê? Versículo 5. Deus está no meio dela. Deus a ajudará desde antemanhã. É o que nós falamos no começo. Deus não chega no momento do seu sofrimento, quando você está chorando, orando, pedindo, Deus me ajuda no meu sofrimento. Deus não chega nesse momento. Não adianta você chegar em casa, se ajoelhar e pensar, Deus vai chegar agora no meu sofrimento, nesse momento. Não, Ele não chega naquele momento, porque Ele já está lá há muito tempo. Se Ele não abandona o seu povo, como Deus vai largar o seu povo e só vai chegar no sofrimento? Não, Ele está lá desde antemanhã, desde antes que amanhã venha nascer, o Senhor já está com o seu povo. Versículo 6, bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Aqui era quase que literal e desenhado, para o povo que estava cantando essa música naquele tempo. As nações estavam ali diante deles, na descida do Vale de Jerusalém, gritando, nós vamos destruir Jerusalém. Senaqueribe, então, envia alguns dos seus oficiais para ir até a cidade de Jerusalém. E esses homens vão até a cidade. E Ezequias pede para que os seus servos fossem recebê-los para ouvir o que eles iam dizer. Eles chegam diante do muro de Jerusalém e começam a falar então na língua do povo. Eles não falam em aramaico. Eles falam, como o texto vai dizer, judaico. Para que o povo pudesse então entender. 2 Reis capítulo 19. E eles dizem, se vocês tiverem 2.000 cavaleiros, nós daremos 2.000 cavalos para que vocês possam então tentar ir contra Senaqueribe. Podem ir, nós damos a vocês. Eles começam a provocar a cidade. E os homens de Ezequias dizem, senhores, por favor, falem em aramaico para que o povo não entenda. E eles dizem, não, nós queremos sim falar para que o povo entenda. Porque nós queremos que vocês, ao entenderem o que Senaqueribe vai fazer, se alimentem dos seus excrementos e bebam a urina de vocês. Esse é o terror que nós queremos que vocês tenham. Porque o Deus dos samaritanos não pôde deter Senaqueribe. O Deus de outras regiões e outros povos não pôde deter Senaqueribe. Quem é o Deus de vocês para deter Senaqueribe? As nações estavam gritando, bramam nações. Mas quando o Senhor fala, a terra se dissolve. Não há quem possa sustentar argumentação alguma contra o Senhor, porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Não há o forte que possa desembainhar uma espada e ir em direção ao Senhor, porque Deus Ele dá força ao forte. Então, sem a ação de Deus sobre o forte, Ele não pode nada. Por mais que as nações intentem contra
Israel, intentem contra Jerusalém, intentem hoje contra a igreja. A partir do momento que o Senhor disser, acabou, chega, basta, as coisas cessarão. Controle é de Deus. Versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aqui a gente pode perceber que, então, é o refrão da música. Veja, a primeira estrofe é do versículo 1 ao versículo 3, e ela vai dizer o seguinte, Deus é socorro. A segunda estrofe é do versículo 4 ao versículo 7, e vai dizer, Deus é presente. Só que o versículo 7 é a estrofe. E ao entoar esse louvor, eles estão dizendo, Senhor dos Exércitos está conosco. Deus, ele é socorro, do 1 ao 3, Deus é presente, o Deus de Jacó, o Senhor dos Exércitos, o general de batalha, ele está conosco. E ele usa essa figura de Deus dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, porque ele está dizendo, Deus é aquele que vence qualquer tipo de batalha. E o salmista ainda vai continuar dizendo, é o mesmo Deus de Jacó. O Deus que prometeu a Abraão, prometeu a Isaac, prometeu a Jacó, e nós que somos descendentes dele. Esse Deus que prometeu que cuidaria de Abraão, cuidaria de Isaac, cuidaria de Jacó, é o mesmo Deus que está cuidando de nós hoje em Jerusalém. É isso que o salmista está cantando, é isso que ele está regozijando. Ele está dizendo, gente, esse Deus todo-poderoso, esse general, ele é o nosso Deus. E assim como ele prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, ele cumpre em nós, porque nós somos descendência de Abraão, nós somos descendência de Isaac e somos descendência de Jacó. Eu e você possivelmente não tenhamos nenhuma linhagem judaica. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu não tenho. Mas essa promessa se estende sobre a igreja de Cristo. Ele continua cuidando da sua igreja. Embora nós não tenhamos o sangue de Abraão em nossas veias, o Senhor cuida de nós. Ele é o Senhor dos Exércitos. Então o salmista chega em um determinado momento e ele canta ao povo dizendo, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra, o que Deus fez na terra. Ele está chamando o povo nesse momento para cantar junto. Ele está dizendo, venha povo de Israel, venha Jerusalém, vamos cantar a respeito das ações de Deus, aquilo que Deus fez. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações ele efetuou na terra. O povo então é chamado a observar aquilo que Deus havia de fato feito. Então eu preciso dizer para vocês aquilo que Deus fez. No segundo livro dos Reis, capítulo 19, vai dizer que Deus, então, ao receber a oração de Ezequias, o rei Ezequias, que tomou ciência sobre tudo aquilo que os homens de Senaqueribe disseram, que o povo iria comer os excrementos e beber a urina, e que Deus não poderia vencê-los, ele vai, tira um tempo de oração, e fala com o Senhor, Senhor, por favor, socorre-nos. Deus, por favor, nós não podemos contra eles. Nós não damos conta. A gente não consegue vencer Senaqueribe. Por favor, Deus, socorre-nos. Então o profeta Isaías, aquele do livro de Isaías, o mesmo profeta, ele vai até Ezequias, e ele diz a Ezequias, quanto ao que você orou sobre Senaqueribe, Deus te atendeu. E a resposta de Deus é, colocarei um anzol no nariz de Senaqueribe, e um freio em sua boca, e o farei voltar como um animal. De onde ele veio, ele vai voltar. Naquela noite, o anjo do Senhor passou no acampamento de Senaqueribe. 185.000 soldados morreram. Israel não precisou lutar. Ezequias não precisou lutar. O Senhor dos Exércitos lutou pelo seu povo. 185.000 homens caíram. Sabe o que Deus fez com Senaqueribe? O levou de volta a Nínive. E em Nínive, ele foi adorar o seu deus Nisroque. E seus filhos, no templo, o assassinaram atravessando nele uma espada. Deus o colocou, então, como um animal, com freio e anzol, para que ele voltasse e se submetesse, entendendo que quem quebra o arco, versículo 9, despedaça a lança e queima os carros no fogo, é o Senhor dos Exércitos. Não há quem possa contra o nosso Deus, meus queridos. Não há exército que possa contra o nosso Deus.
Não há nada que possa se levantar contra o nosso Deus, porque Ele é todo-poderoso. Ele é o Senhor da história. Ele é aquele que encerra o caos e traz de fato a ordem. Ele é aquele que vence os inimigos do seu povo. Ele que luta nas nossas batalhas. Ele lutou pelo povo em Jerusalém 700 anos antes de Cristo. Assim como Ele continua lutando pela sua igreja. Nós temos que sim, claro, que através das adversidades, das dificuldades da vida, aprendermos que Deus está nos moldando a sermos parecidos com Jesus. Então, nos submetermos em meio à escola do sofrimento para entendermos como eu e você podemos nos parecer mais com Cristo, sabedores de que o Senhor está lutando e cuidando de nós. Versículo 10, então, é um momento ímpar, porque é um momento onde o salmista para de se pronunciar e quem vai falar é Deus. É como se Deus estivesse dizendo a todas as nações: calem a boca, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Calem a boca, todos os povos, porque eu sou Deus. Vocês não podem fazer nada. Eu sou Deus exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Até os inimigos do Senhor. Quantas vezes os homens de Deus, servindo ao Senhor com fidelidade, viram homens que não eram tementes a Deus, dizendo: o Deus de vocês é real. Nabucodonosor, quando via Sadraque, Mesaque e Abednego entrando na fornalha, quando ele viu o quarto homem, o que ele disse? O que ele disse? O Deus daqueles homens era um Deus real. E todos deveriam então adorá-lo. Até homens que não temem a Deus, extremamente poderosos, quando o Senhor fala, calam a boca e reconhecem que só o nosso Deus é de fato Senhor sobre todas as coisas. Meus queridos, eu e vocês. Amém, tá certo. Socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos. Meus queridos, nós não precisamos ter medo. E é difícil falar isso, né? Quando a gente tem medo. Essa semana, um homem foi procurar o pastor Diego por crises. Por crises. De não saber o que fazer, de se sentir um inútil, de ouvir palavras como você é um vagabundo e internalizar aquilo, sem entender que o Senhor é a fortaleza, o Senhor que nos defende. Quem luta as nossas batalhas é o Senhor que nos vinga. Meus queridos, é o Senhor que nos guarda. Enquanto a teologia não sair da nossa mente e for para o nosso coração, nós passaremos pelo sofrimento apenas sofrendo e não crescendo. Enquanto ortodoxia, conhecimento teológico, não se tornar em ortopraxia, prática daquele conhecimento, eu e vocês simplesmente vamos passar por todas as dificuldades da vida, vivendo. E não aprendendo a ser parecido com Cristo. Em meio à adversidade, a adversidade é a escola que o Senhor nos chama para aprendermos a nos parecer com Cristo Jesus. Esse texto nos diz que Deus não abandona o seu povo. Então não é no meu e no seu sofrimento que Deus há de nos abandonar. Deus não abandona o seu povo. Nós somos a igreja de Cristo. Isso também não significa que nós não vamos sofrer. Pelo amor de Deus, vamos sofrer sim. Vamos passar por dificuldades sim. Se houver necessidade de passar fome, passaremos sim. Se tivermos que ser perseguidos, seremos perseguidos sim. Contudo, Deus não nos abandonou. Eu quero que essa noite, eu e vocês, saiamos daqui pensando: como eu posso glorificar a Cristo em meio aos dilemas da minha vida? Como eu posso glorificar a Cristo? E como eu posso me parecer mais com Jesus em meio ao meu sofrimento? Porque eu e vocês não temos mais desculpa para pensar que estamos abandonados por Deus. Porque sabemos que Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que esteve com o seu povo em Jerusalém e está com a sua igreja,
está comigo, está com você. Não porque você merece, mas porque Ele é maravilhoso. Meus queridos, versículo 11 diz: o Senhor dos exércitos é o nosso Deus. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Mais uma vez a estrofe entoada. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Então, se você está passando por momentos de grande dificuldade na sua vida, busca o Senhor. Ele é socorro e fortaleza. Ele é refúgio. Mas não busca o Senhor simplesmente por conta da necessidade, da casualidade, do sofrimento. Busca o Senhor para que mais o Senhor esteja em você. E cada dia mais, eu e você, venhamos a nos parecermos com Ele. Que Deus nos abençoe. Entendendo mais uma vez que o texto é dividido em 3 partes. Primeira, Deus é socorro. Segunda, Deus é presente. E a terceira, Deus diz basta. E quando Ele fala, a terra se dissolve. Que Deus nos abençoe essa noite.